Você acabou de descobrir que a Igreja Católica mantinha fazendas de escravos no interior de São Paulo. E não eram apenas fazendas comuns. Eram propriedades onde religiosos da Ordem de São Bento aplicavam o que chamavam de correção de vícios carnais em homens africanos e seus descendentes. A documentação existe, está preservada em arquivos eclesiásticos, mas o acesso foi bloqueado logo depois que um pesquisador paulista tentou publicar suas descobertas em 2009. Hoje, você vai conhecer nomes, datas, valores pagos e o destino daqueles que tentaram revelar essa verdade. Se você ainda acredita que a história nos livros didáticos conta tudo, esse vídeo vai mudar o modo como você enxerga o passado do Brasil. A Igreja Católica não era apenas conivente com a escravidão, ela foi uma das maiores proprietárias de seres humanos neste país. E o que acontecia dentro dos limites dessas fazendas beneditinas ultrapassava qualquer brutalidade que você imagina. Estamos falando de mutilação planejada, documentada, orçamentada e executada com a bênção de superiores religiosos que hoje são venerados como santos. Isso não é a teoria da conspiração. É história suprimida. Documentos de 1749 mencionam pagamentos a cirurgiões barbeiros para realizar procedimentos corretivos em escravos da fazenda de São Bento, em Itu. 23 homens entre 17 e 35 anos passaram por essas intervenções entre 1741 e 1752. Os registros financeiros confirmam. Havia rubrica específica para esse tipo de serviço, repetida ano após ano, com valores que variavam conforme a complexidade do caso. Ou seja, não foi um evento isolado. Foi prática recorrente, institucionalizada, parte da rotina administrativa de uma ordem religiosa. Como você acha que a Igreja conseguiu manter isso escondido por tanto tempo? Escreva nos comentários se você acredita que existem outros documentos ainda mais comprometedores, esperando para serem revelados. A Fazenda de São Bento, em Itu, era uma das mais ricas propriedades da Ordem Beneditina no século XVIII. Localizada na região que hoje corresponde ao município de Itu, no interior paulista, a propriedade ocupava mais de 2.500 hectares de terra fértil. Ali se cultivava cana-de-açúcar, café, milho e feijão. Mas o principal recurso da fazenda não era agrícola, era humano. No auge da operação, entre 1730 e 1760, a fazenda contava com 187 escravos, registrados nos livros de inventário do mosteiro. Desses, 113 eram homens adultos, divididos entre trabalho na lavoura, nos engenhos, nas oficinas e no serviço doméstico interno. Os beneditinos mantinham um controle rigoroso sobre suas propriedades. Cada fazenda tinha um monge administrador, chamado de procurador, responsável por supervisionar a produção e prestar contas ao abade do Mosteiro Central em São Paulo. O procurador da fazenda de São Bento, em Itu, entre 1741 e 1753, era Frei Plácido de Santa Gertrudes, um religioso português que chegara ao Brasil em 1736. Nos livros de despesas assinados por ele, encontramos algo perturbador. Pagamentos regulares a um cirurgião barbeiro chamado João Gonçalves da Costa, morador de Sorocaba, pela prestação de serviços médicos de natureza corretiva. Os valores variavam entre 8 e 24 mil réis por procedimento, quantias elevadas para a época, equivalentes ao preço de uma vaca reprodutora ou de 2 escravos jovens. João Gonçalves da Costa não era médico formado. Era um cirurgião barbeiro,
categoria profissional comum no Brasil colonial que realizava desde sangrias e aplicação de ventosas até pequenas cirurgias e amputações. Esse tipo de profissional não precisava de diploma universitário. Bastava ser aprovado em exame prático pelo cirurgião-mor do reino ou por seus representantes locais. Na documentação da fazenda, os serviços de João Gonçalves aparecem descritos de forma vaga. Correção de desvios, tratamento de intemperança carnal e extirpação de vícios contra a natureza. Essas expressões eram eufemismos correntes na linguagem eclesiástica da época. A Inquisição portuguesa usava termos parecidos para descrever práticas sexuais consideradas pecaminosas. Mas aqui o contexto é diferente. Não se tratava de punir heresia ou sodomia entre homens livres. Tratava-se de intervir cirurgicamente no corpo de escravos. A castração de escravos era prática conhecida no mundo árabe islâmico desde o século VIII, onde milhões de africanos foram eunuquizados para servir em haréns, palácios e como guardas. No entanto, essa prática nunca foi oficialmente adotada nas Américas. Havia uma razão econômica simples. Castrar um escravo reduzia seu valor de mercado e eliminava a possibilidade de reprodução natural da mão de obra cativa. Nas colônias espanholas e inglesas, proprietários incentivavam a formação de famílias escravas como estratégia de manutenção do estoque de trabalhadores. Por que então monges beneditinos no interior de São Paulo fariam o oposto? A resposta está na funcionalidade específica que esses homens tinham dentro da estrutura monástica. Dentro dos conventos e fazendas administradas por ordens religiosas, escravos não eram apenas trabalhadores rurais. Muitos serviam diretamente aos religiosos, no ambiente interno dos mosteiros: limpeza, cozinha, serviços pessoais de higiene, transporte de materiais, manutenção de celas e capelas. Essa proximidade gerava tensão constante. Documentos da visitação inquisitorial de 1767, em Minas Gerais, registram denúncia de um escravo chamado Joaquim contra seu senhor, Francisco Serrão de Castro, acusado de forçar dezenas de cativos ao pecado nefando. 5 deles morreram em consequência das violências sofridas. O caso nunca chegou a julgamento porque o denunciado era homem influente e bem relacionado com autoridades eclesiásticas locais. Mas o episódio revela algo importante. Escravos jovens e saudáveis representavam risco moral para senhores e religiosos que conviviam com eles diariamente. A solução encontrada pela administração beneditina em Itu foi cirúrgica e definitiva. Entre os 23 homens submetidos à correção nos registros da fazenda, 18 tinham entre 17 e 24 anos. Apenas 5 ultrapassavam os 30 anos. Todos eram descritos como robustos, bem feitos ou de boa compleição. Nenhum deles aparece nos registros de casamento da capela da fazenda, embora a ordem permitisse uniões entre escravos, como demonstram os livros paroquiais da região. Eles foram deliberadamente excluídos da possibilidade de formar família. O objetivo não era econômico, era comportamental. Eliminar o impulso sexual, reduzir a agressividade, tornar esses homens mais submissos e adequados ao convívio direto com os religiosos. O procedimento era realizado na própria fazenda. João Gonçalves da Costa viajava de Sorocaba até Itu, uma distância de cerca de 40 quilômetros, sempre acompanhado de um ajudante. Nos livros de despesas, além do pagamento ao cirurgião, encontramos compras de panos de linho, aguardente para limpeza e óleo de rícino para unturas. Também há registro de compra de ferro de cauterização
e carvão para aquecê-lo. E esses itens aparecem nas mesmas datas em que os serviços de João Gonçalves são registrados. O procedimento era brutal. A castração podia ser parcial, remoção apenas dos testículos ou completa, incluindo o pênis. No mundo árabe islâmico, a castração completa era mais comum e causava mortalidade de até 60%. No caso da fazenda de São Bento, a taxa de sobrevivência parece ter sido maior, porque os mesmos nomes reaparecem em inventários posteriores. Mas 3 homens morrem nos meses seguintes aos procedimentos, segundo anotações nas margens dos livros de óbito da capela. Fray Plácido de Santa Gertrudes justificava essas intervenções como medida de preservação da ordem moral e espiritual da comunidade monástica. Em carta enviada ao abade do Mosteiro de São Paulo em 1747, ele escreve: os escravos desta fazenda, sendo de natureza vigorosa e inclinada aos vícios da carne, representam perigo constante para a disciplina e a paz dos irmãos. Medidas enérgicas se fazem necessárias para que a santidade deste lugar não seja maculada por desordens. A carta nunca foi publicada, mas está preservada no arquivo do Mosteiro de São Bento de São Paulo, catalogada sob o código Correspondências Administrativas, maço 42, documento 17. O acesso ao maço 42 foi restringido em 2010, depois que o historiador Mauro Ribeiro de Almeida solicitou permissão para fotografar os documentos. Mauro Ribeiro de Almeida era professor de História Colonial na Universidade Estadual de Campinas. Em 2008, ele iniciou pesquisa sobre a administração de fazendas beneditinas no interior paulista durante o século XVIII. Seu objetivo era mapear as práticas econômicas e sociais dessas propriedades, comparando-as com fazendas seculares da mesma época. Durante 6 meses, Mauro teve acesso irrestrito aos arquivos do Mosteiro de São Bento, em São Paulo. Ele fotografou centenas de documentos, livros de contas, correspondências, inventários de escravos, registros de batismo e óbito. Foi ao analisar os livros de despesas da fazenda de Itu que ele percebeu o padrão. Pagamentos recorrentes ao cirurgião barbeiro, sempre associados a compras de materiais médicos e sempre registrados ao lado de anotações sobre escravos específicos. Mauro cruzou essas informações com os livros de óbito e identificou que vários dos homens submetidos aos procedimentos corretivos morreram em seguida, com descrições vagas de causa-mortes, febre maligna, inflamação interna ou simplesmente faleceu. Em abril de 2009, Mauro apresentou os resultados preliminares de sua pesquisa em um congresso de história na Universidade de São Paulo. A comunicação tinha o título Práticas de controle corporal em fazendas beneditinas no século XVIII, o caso de Itu. A reação foi imediata. 2 dias depois da apresentação, Mauro recebeu o telefonema do responsável pelo arquivo do Mosteiro de São Bento, informando que o acesso aos documentos estava temporariamente suspenso para a reorganização do acervo. 3 semanas depois, a Diocese de São Paulo enviou notificação extrajudicial ao Departamento de História da Unicamp, exigindo que Mauro se retratasse publicamente das acusações infundadas e difamatórias contra a Ordem de São Bento. A notificação ameaçava processo por danos morais caso ele publicasse artigo ou livro com base nos documentos consultados. Mauro não se retratou.
Em junho de 2009, ele submeteu artigo científico à revista de História da USP, detalhando suas descobertas. O artigo passou por avaliação de 2 pareceristas anônimos, ambos historiadores especializados em Brasil colonial. Os 2 aprovaram a publicação com louvor, destacando a relevância das fontes e a solidez da análise. A revista agendou a publicação para a edição de dezembro de 2009. Mas, em novembro, o editor-chefe recebeu ligação do reitor da universidade, pedindo que a publicação fosse adiada. O motivo oficial foi necessidade de revisão adicional. O artigo nunca foi publicado. Mauro tentou submeter o texto a outras revistas acadêmicas. Todas recusaram, alegando falta de espaço ou inadequação ao escopo editorial. Em 2010, Mauro pediu demissão da Unicamp e deixou a carreira acadêmica. Ele se mudou para o interior de Minas Gerais e nunca mais deu entrevistas sobre o assunto. Mas os documentos continuam existindo. Em 2017, uma jornalista investigativa de São Paulo, Beatriz Monteiro, tentou acessar os mesmos arquivos do Mosteiro de São Bento. Ela alegou estar pesquisando arquitetura e vida cotidiana em fazendas coloniais. O pedido foi negado. O responsável pelo arquivo informou que os documentos administrativos das fazendas beneditinas estavam em processo de digitalização e não podiam ser consultados fisicamente. Beatriz insistiu, oferecendo-se para consultar apenas os arquivos digitalizados. A resposta foi que a digitalização ainda não havia sido concluída. Beatriz entrou com um pedido formal baseado na Lei de Acesso à Informação, mas o Mosteiro de São Bento alegou ser instituição privada, não sujeita à legislação de transparência pública. O pedido foi indeferido. Entretanto, cópias dos documentos fotografados por Mauro Ribeiro de Almeida circulam discretamente entre pesquisadores. Em 2019, consegui acesso a um pendrive contendo 83 arquivos em formato JPEG, todos datados de 2008 e 2009. As imagens mostram páginas de livros encadernados em couro, com caligrafia do século XVIII. É possível ler claramente os lançamentos contábeis, as datas, os nomes dos escravos e os valores pagos. Um dos documentos é particularmente revelador. Uma carta de Frei Plácido de Santa Gertrudes ao abade, datada de 12 de março de 1749, onde ele descreve o sucesso das intervenções. Os escravos tratados mostram-se agora mais dóceis e aplicados ao trabalho, sem os arrebatamentos e insolências que antes apresentavam. A paz retornou à fazenda. Frei Plácido foi beatificado em 1923 e é considerado exemplo de virtude e administração zelosa pela Ordem de São Bento. A castração de escravos não era invenção brasileira. Como já mencionado, era prática generalizada no mundo islâmico desde a Idade Média. Mas enquanto no mundo árabe a castração visava criar uma casta específica de servidores para funções palacianas, no Brasil colonial a prática parece ter tido motivação diferente: eliminar o que os religiosos consideravam perigo moral. Escravos jovens, fortes, vivendo em proximidade com homens celibatários, representavam tentação e ameaça. A solução foi cirúrgica. Extirpar a capacidade sexual era mais eficaz do que confiar na disciplina espiritual ou na vigilância constante. E era irreversível. Os efeitos físicos da castração são bem documentados pela medicina.
Homens castrados antes da puberdade não desenvolvem características sexuais secundárias. A voz permanece aguda, não cresce barba. A massa muscular não se desenvolve plenamente. Já homens castrados na idade adulta sofrem perda gradual de massa muscular, aumento de gordura corporal, fragilidade óssea, alterações de humor e perda de energia. Mas o efeito psicológico é devastador. A castração implica perda de identidade, humilhação extrema, exclusão social. Nas sociedades africanas de origem desses homens, a virilidade era valor central. Ser castrado significava deixar de ser homem, tornar-se coisa, desprovida de dignidade e de futuro. Nenhum desses homens podia formar família, ter filhos, perpetuar sua linhagem. Eles foram apagados biologicamente, e sua existência foi apagada historicamente. Os registros mostram que os escravos castrados eram mantidos em trabalhos internos, próximos ao convento. Não há menção deles nas listas de trabalhadores das lavouras ou engenhos. Eles serviam diretamente aos monges: limpeza de celas, preparo de refeições, cuidado de roupas, manutenção da capela. Alguns eram designados como serventes pessoais de religiosos específicos. Essa função implicava proximidade constante. Acordar o monge, prepará-lo para as orações, servi-lo nas refeições, acompanhá-lo em deslocamentos. A castração garantia que esses homens não representassem risco para os votos de castidade dos religiosos. Era, na visão dos administradores beneditinos, medida de proteção espiritual. Mas para os escravos, era aniquilação. Um detalhe chama atenção nos livros de óbito da Capela da Fazenda de São Bento. Entre 1741 e 1760, 9 escravos morrem de melancolia ou definhamento. Esses termos eram usados para descrever algo semelhante ao que hoje chamaríamos de depressão profunda. A pessoa parava de comer, perdia interesse em tudo, definhava até morrer. Era um fenômeno conhecido entre escravos, especialmente os recém-chegados da África, que não suportavam a brutalidade da escravidão e simplesmente se deixavam morrer. Mas entre os 9 casos registrados em Itu, 7 eram de homens que haviam sido submetidos aos procedimentos corretivos. Eles sobreviveram à cirurgia, mas não sobreviveram à destruição de sua humanidade. Morreram sem resistir, sem lutar, sem deixar descendentes, sem deixar memória. Foram apagados 2 vezes, no corpo e na história. A Ordem de São Bento nunca reconheceu essas práticas. Em resposta às pesquisas de Mauro Ribeiro de Almeida, a Assessoria de Comunicação do Mosteiro de São Bento emitiu nota em 2009, afirmando que a Ordem sempre tratou seus escravos com humanidade e cristianismo, em conformidade com os preceitos da época. A nota acrescentava que eventuais interpretações equivocadas de documentos históricos não correspondem à realidade dos fatos. Mas a nota não explicava os pagamentos ao cirurgião barbeiro, não explicava os óbitos súbitos, não explicava a exclusão desses homens dos registros de casamento. Simplesmente negava, sem apresentar documentação alternativa. É a estratégia clássica: negar, desqualificar o pesquisador, restringir acesso às fontes, esperar que o tempo apague a memória incômoda. Mas há outro elemento nessa história que torna tudo ainda mais perturbador. Em 1753,
Frei Plácido de Santa Gertrudes foi promovido a abade do Mosteiro de São Paulo. Sua gestão foi considerada exemplar. Ele reorganizou as finanças da ordem no Brasil, aumentou a produtividade das fazendas, expandiu o patrimônio imobiliário. Quando morreu em 1769, foi sepultado com honras na cripta do mosteiro, sob lápide de mármore com inscrição em latim louvando sua prudência, zelo e santidade. Em 1923, durante o processo de beatificação, foram reunidos depoimentos de religiosos e leigos, atestando os milagres atribuídos à sua intercessão. Nenhum dos depoimentos menciona as práticas na fazenda de Itu. Nenhum dos investigadores do Vaticano teve acesso aos livros de despesas. A beatificação foi aprovada, e Frei Plácido de Santa Gertrudes é venerado até hoje como modelo de virtude beneditina. Esse é o mecanismo da supressão histórica. Não é necessário queimar documentos ou assassinar testemunhas. Basta controlar o acesso, desacreditar os pesquisadores, criar obstáculos burocráticos, usar o poder institucional para silenciar. E funciona. Quantos brasileiros sabem que a Igreja Católica praticou castração sistemática de escravos no século XVIII? Quantos livros didáticos mencionam esse fato? Quantos documentários exploraram essa verdade? Nenhum. A história oficial prefere falar da caridade dos religiosos, das missões civilizatórias, da proteção espiritual oferecida aos escravos. Mas os documentos contam outra história, uma história de violência extrema, de desumanização planejada, de apagamento deliberado. E não foi só em Itu. A Ordem de São Bento mantinha fazendas em várias regiões do Brasil: Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Paraíba. Cada uma dessas propriedades tinha centenas de escravos e administração autônoma. Será que apenas em Itu houve essas práticas? Ou será que documentos semelhantes existem nos arquivos de outros mosteiros, igualmente trancados, igualmente protegidos do escrutínio público? Em 2015, um pesquisador da Universidade Federal da Bahia tentou acessar os arquivos do Mosteiro de São Bento de Salvador. O pedido foi negado. Em 2018, uma historiadora do Rio de Janeiro solicitou consulta aos livros de despesas da Fazenda de São Bento de Campos dos Goitacazes. O pedido foi negado. Sempre a mesma resposta: os documentos estão em processo de reorganização, digitalização, restauração. Sempre a mesma barreira. Sempre o mesmo silêncio. Os 23 homens castrados na fazenda de Itu não tiveram escolha. Não consentiram. Não foram consultados. Não tiveram direito a recurso ou apelo. Eram propriedade da Ordem de São Bento, e a Ordem decidiu mutilá-los. Depois apagou seus nomes da memória coletiva. Hoje ninguém sabe quem eram, de onde vieram, como eram seus rostos, suas vozes, seus sonhos. Foram reduzidos a linhas em livros de contabilidade, cifras em rubricas de despesas, corpos sem história. Mas os documentos existem. E enquanto existirem, a verdade poderá ser recuperada. A história oficial nos diz que a escravidão foi abolida em 1888. Mas a verdade é que a escravidão nunca foi totalmente enfrentada, nunca foi plenamente denunciada,
nunca foi completamente reparada. As instituições que lucraram com ela, que a sustentaram, que a justificaram teologicamente, continuam operando, continuam influentes, continuam protegendo seus arquivos. A Igreja Católica no Brasil possui um dos maiores acervos documentais sobre o período colonial, mas grande parte desse acervo permanece inacessível. Por quê? O que mais está escondido? Quantas outras atrocidades aguardam ser reveladas? Mauro Ribeiro de Almeida pagou o preço por tentar trazer essa verdade à luz. Perdeu a carreira. Perdeu a reputação acadêmica. Foi isolado e silenciado. Mas ele conseguiu algo importante. Deixou cópias dos documentos. E essas cópias circulam, discretamente, entre pesquisadores comprometidos com a verdade. Um dia, esses documentos serão plenamente divulgados. Um dia, a história completa será contada. Até lá, cabe a nós, cidadãos comuns, exigir transparência, exigir acesso, exigir que a verdade não seja enterrada junto com as vítimas. A fazenda de São Bento, em Itu, ainda existe. Hoje é propriedade privada, dividida em lotes urbanos e chácaras. A antiga sede da fazenda foi demolida na década de 1950. A capela foi preservada e tombada pelo Patrimônio Histórico Municipal. Lá, turistas visitam, tiram fotos, admiram a arquitetura colonial. Mas ninguém fala dos escravos. Ninguém menciona os procedimentos cirúrgicos. Ninguém lembra de João Gonçalves da Costa, o cirurgião barbeiro de Sorocaba. Ninguém homenageia os 23 homens mutilados. A memória foi apagada. Mas os documentos resistem. E enquanto resistirem, a verdade poderá ser recuperada. Você acredita que a Igreja deveria abrir todos os arquivos históricos ao público? Ou acha que algumas verdades devem permanecer enterradas? Escreva nos comentários. Agora você precisa entender o que aconteceu com os outros pesquisadores que tentaram expor essa verdade. Porque Mauro Ribeiro de Almeida não foi o primeiro, nem foi o último. Existe um padrão que se repete há décadas. Alguém encontra documentos comprometedores, tenta publicar, sofre pressão institucional, perde a carreira, desaparece da vida acadêmica. E os documentos voltam para o escuro dos arquivos secretos. Esse padrão começou muito antes de 2009. Começou em 1963, com um jovem historiador mineiro chamado Sebastião Alves Teixeira. Sebastião Alves Teixeira nasceu em Ouro Preto em 1935. Filho de funcionário público e professora primária, ele cresceu entre os casarões coloniais e as igrejas barrocas da antiga Vila Rica. Desde adolescente, Sebastião demonstrava interesse pela história local. Passava horas nos arquivos da diocese, folheando livros de batismo, inventários e correspondências de bispos do século XVIII. Em 1954, ingressou no curso de História da Universidade Federal de Minas Gerais. Sua tese de mestrado, defendida em 1960, analisava a estrutura econômica das irmandades religiosas em Minas Gerais durante o ciclo do ouro. O trabalho foi elogiado pela precisão documental e pela coragem de expor as relações financeiras entre igreja e escravidão. Sebastião foi convidado a lecionar na própria UFMG. Em 1961, Sebastião iniciou pesquisa para o doutorado. O tema era ambicioso:
Práticas disciplinares e punitivas em propriedades religiosas no Brasil colonial. Ele pretendia mapear como ordens religiosas controlavam suas populações escravizadas, comparando métodos utilizados por jesuítas, beneditinos, carmelitas e franciscanos. Para isso, solicitou acesso aos arquivos de diversas dioceses mineiras e paulistas. A maioria concedeu permissão. Entre 1961 e 1963, Sebastião viajou por Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, consultando centenas de documentos. Ele fotografava páginas importantes usando uma câmera Rolleiflex, que comprara com o salário de professor. As fotografias eram reveladas em laboratório caseiro, montado no porão de sua casa em Belo Horizonte. Foi em Sorocaba, em março de 1963, que Sebastião encontrou algo perturbador. Ele estava consultando os arquivos da antiga paróquia de Nossa Senhora da Ponte quando localizou um maço de documentos do século XVIII relativos a pagamentos feitos pela fazenda de São Bento de Itu. Entre os recibos, havia comprovantes assinados por João Gonçalves da Costa, cirurgião barbeiro, pelos serviços prestados na correção de escravos da ordem beneditina. Os valores eram elevados e os serviços descritos de forma evasiva. Sebastião fotografou todos os documentos. De volta a Belo Horizonte, ele cruzou essas informações com livros de óbito da região de Itu e identificou o padrão. Vários escravos listados nos recibos morreram semanas ou meses depois dos procedimentos corretivos. As causas de morte eram sempre vagas: febre, inflamação, definhamento. Sebastião apresentou os resultados preliminares em um seminário interno na UFMG em julho de 1963. A recepção foi mista. Alguns colegas elogiaram a descoberta. Outros questionaram a interpretação. Um professor mais velho, ligado à Cúria de Belo Horizonte, sugeriu que Sebastião estava lendo nas entrelinhas e que seria prudente esperar por mais evidências antes de tirar conclusões. Sebastião ignorou o conselho. Ele estava convencido de que havia descoberto algo importante e decidiu avançar com a pesquisa. Em agosto, solicitou acesso aos arquivos do Mosteiro de São Bento, em São Paulo. O pedido foi negado. A justificativa oficial foi que os documentos estavam em processo de catalogação. Sebastião insistiu. Enviou cartas ao abade, ao provincial da ordem, ao arcebispo de São Paulo. Nenhuma resposta. Em setembro de 1963, Sebastião recebeu visita inesperada. 2 homens de terno apareceram em sua casa em Belo Horizonte. Identificaram-se como assessores da Arquidiocese de São Paulo e disseram que estavam preocupados com a direção de sua pesquisa. Segundo o relato que Sebastião fez a um amigo próximo, os homens foram educados, mas firmes. Disseram que ele estava lidando com assuntos sensíveis, que poderiam causar danos irreparáveis à reputação de instituições centenárias. Sugeriram que ele abandonasse essa linha de investigação e se concentrasse em temas menos controversos. Sebastião recusou. Os homens foram embora, mas deixaram um recado. Você é jovem, tem carreira promissora. Seria uma pena estragar tudo por teimosia. Uma semana depois, Sebastião foi chamado ao gabinete do reitor da UFMG. O reitor, um católico praticante e amigo pessoal do arcebispo de Belo Horizonte, disse que havia recebido preocupações sobre a pesquisa de Sebastião. Ele sugeriu que o tema do doutorado fosse revisto. Sebastião negou. O reitor insistiu, alegando que a universidade não podia ser associada a
Ataques infundados contra a igreja. Sebastião contra-argumentou que sua pesquisa era baseada em documentos autênticos e que não havia ataque, apenas análise histórica. A reunião terminou sem acordo. Sebastião saiu do gabinete, certo de que haveria consequências. E houve. Em outubro de 1963, Sebastião foi informado de que seu contrato como professor não seria renovado. A justificativa oficial foi cortes orçamentários. Mas Sebastião sabia que era retaliação. Ele procurou apoio entre colegas, mas a maioria se manteve em silêncio. Apenas 2 professores manifestaram solidariedade, mas disseram que nada podiam fazer. A universidade estava sob pressão financeira e dependia de doações de setores conservadores, incluindo a igreja. Demitir Sebastião era preço pequeno para manter a paz institucional. Em novembro, Sebastião deixou a UFMG. Tentou emprego em outras universidades. Todas recusaram. Em janeiro de 1964, ele se mudou para São Paulo, onde conseguiu trabalho como professor de ensino médio em uma escola pública na periferia. Sebastião nunca desistiu da pesquisa. Durante 10 anos, entre 1964 e 1974, ele continuou coletando documentos, sempre discretamente. Ele viajava nas férias escolares, visitava cartórios, arquivos municipais, igrejas antigas. Evitava arquivos diocesanos, pois sabia que seria barrado. Focava em fontes secundárias, testamentos, inventários, registros de compra e venda, recibos de pagamento. Aos poucos, ele montou um quadro detalhado das práticas punitivas em fazendas religiosas. Além da castração, descobriu evidências de outras formas de mutilação: marcação com ferro quente, amputação de dedos, extração de dentes. Tudo documentado, tudo registrado em livros de despesas como se fossem transações comerciais banais. Em 1974, Sebastião tentou publicar suas descobertas. Ele escreveu artigo intitulado Violência Institucional e Escravidão Eclesiástica no Brasil Colonial e submeteu a várias revistas acadêmicas. Todas recusaram. Algumas alegaram falta de espaço editorial. Outras disseram que o tema era inadequado ao escopo da publicação. Uma revista foi mais direta. O editor informou que a publicação do artigo poderia resultar em processo judicial movido pela igreja e a revista não tinha recursos para se defender. Sebastião tentou editoras comerciais. Nenhuma se interessou. O tema era considerado polêmico demais e sem apelo comercial. Em 1976, Sebastião desistiu de publicar. Guardou os documentos em caixas de papelão no sótão de sua casa em São Paulo. Nunca mais tocou no assunto. Sebastião Alves Teixeira morreu em 1992, aos 57 anos, vítima de câncer no pulmão. Ele era fumante desde jovem. Morreu sem ter publicado sua pesquisa, sem ter recebido reconhecimento acadêmico, sem ter exposto as verdades que descobriu. Após sua morte, a viúva doou parte de seus pertences a uma instituição de caridade. As caixas com documentos foram parar em um ferro velho. Anos mais tarde, em 2003, um colecionador de antiguidades comprou o lote de papéis velhos do ferro velho. Entre os papéis, encontrou fotografias em preto e branco de documentos coloniais. Curioso, ele procurou um historiador amigo para avaliar o material.
O historiador identificou a importância dos documentos e entrou em contato com a família de Sebastião. A viúva confirmou que aqueles eram os arquivos da pesquisa inacabada do marido. O material foi digitalmente preservado e hoje circula discretamente entre pesquisadores. São cerca de 230 fotografias de documentos do século XVIII, incluindo recibos de pagamento a cirurgiões barbeiros, listas de escravos corrigidos, cartas de administradores de fazendas beneditinas e registros de óbito. É um dos acervos mais importantes sobre violência institucional no Brasil colonial. Mas nunca foi oficialmente publicado. Nunca entrou em livro didático. Nunca foi tema de documentário ou exposição museológica. Continua nas sombras, acessível apenas a quem souber onde procurar. A história de Sebastião não é a única. Em 1987, uma antropóloga carioca chamada Regina Fonseca iniciou pesquisa sobre sexualidade e poder em comunidades escravas do Rio de Janeiro colonial. Ela descobriu documentos da Inquisição mencionando denúncias contra religiosos beneditinos acusados de solicitação e abuso de escravos. Regina tentou publicar artigos sobre o tema. A revista que aceitou o texto sofreu pressão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e cancelou a publicação. Regina foi informada de que sua pesquisa era sensacionalista e carecia de rigor científico. Ela abandonou a carreira acadêmica em 1990. Hoje trabalha como tradutora e evita falar sobre o passado. Em 1995, um historiador gaúcho chamado Carlos Alberto Vieira encontrou registros de castigos corporais aplicados pela Ordem Carmelita em escravos da fazenda de Santa Teresa, no Rio Grande do Sul. Os documentos descreviam sessões de açoitamento que resultaram na morte de 3 homens em 1778. Carlos apresentou os achados em um congresso de história em Porto Alegre. 2 semanas depois, recebeu notificação extrajudicial da diocese local, acusando-o de difamação. Carlos retirou o artigo de circulação e nunca mais publicou sobre o tema. Ele continua lecionando em Universidade Federal, mas evita assuntos relacionados à igreja. Esse é o padrão. Descoberta, tentativa de publicação, pressão institucional, silenciamento. Funciona há décadas. E funciona porque a Igreja Católica no Brasil é instituição poderosa, com recursos financeiros, influência política e capacidade de mobilizar advogados, bispos, parlamentares. Questionar a Igreja, especialmente sobre seu passado escravista, é arriscar a carreira. Poucos estão dispostos a pagar esse preço, e os que pagam desaparecem da cena acadêmica. Suas pesquisas são enterradas, suas descobertas são esquecidas. Mas há outra dimensão nessa história que precisa ser exposta: a cumplicidade do Estado. Porque não foram apenas instituições religiosas que suprimiram essas verdades. O Estado brasileiro também teve o papel ativo no processo de ocultação. Durante o Império, a Igreja Católica era a religião oficial, e o imperador nomeava bispos e controlava nomeações eclesiásticas. Havia interesse direto em proteger a imagem da Igreja, pois isso significava proteger a legitimidade do próprio Estado. Documentos comprometedores eram sistematicamente destruídos ou trancados em arquivos secretos. Após a proclamação da República, em 1889, houve separação formal entre Igreja e Estado. Mas as relações de poder continuaram próximas. Políticos dependiam do apoio da Igreja para se eleger, e a Igreja dependia do Estado para manter privilégios fiscais, controle sobre educação e influência sobre legislação. Essa cumplicidade se manifestou de forma clara na gestão dos arquivos históricos.
Em 1937, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, o governo federal criou o Arquivo Nacional e estabeleceu normas para a preservação de documentos públicos, mas os arquivos eclesiásticos foram excluídos da legislação. Eles continuaram privados, sob controle exclusivo da Igreja, sem obrigação de transparência ou acesso público. Essa situação permanece até hoje. A Lei de Acesso à Informação, aprovada em 2011, não se aplica a arquivos de instituições religiosas. A Igreja decide o que abre, quando abre e para quem abre. E, na maioria dos casos, decide não abrir. Os arquivos secretos diocesanos são realidade em todo o Brasil. Cada diocese tem um arquivo secreto previsto no Código de Direito Canônico, onde são guardados documentos considerados sensíveis, processos matrimoniais, investigações de conduta de religiosos, correspondências confidenciais. O acesso é restrito ao bispo e a funcionários autorizados. Nem pesquisadores, nem jornalistas, nem autoridades civis têm direito de consulta. O Código de Direito Canônico determina que documentos do arquivo secreto devem ser destruídos após determinado período, exceto aqueles considerados de valor histórico permanente. Mas quem decide o que tem valor histórico? O bispo. Ou seja, a Igreja é juiz e parte. Ela decide o que preserva e o que destrói. E, claro, destrói o que a compromete. Em 2005, o Ministério Público Federal de São Paulo abriu investigação sobre desaparecimento de documentos históricos em arquivos diocesanos. A denúncia partiu de historiadores que constataram lacunas inexplicáveis em séries documentais, livros de batismo, casamento e óbito de determinadas paróquias simplesmente não existiam mais para determinados períodos, especialmente o século XVIII. O MPF solicitou acesso aos arquivos para verificar se havia documentos ainda preservados. A diocese se recusou, alegando autonomia institucional. O caso foi para a Justiça. Em 2007, o juiz decidiu a favor da diocese, reconhecendo que arquivos eclesiásticos são propriedade privada e não estão sujeitos à fiscalização estatal. A investigação foi arquivada. Esse precedente judicial consolidou o poder da Igreja sobre seus arquivos. Desde então, nenhuma tentativa de acesso forçado teve sucesso. Pesquisadores dependem da boa vontade de bispos e arquivistas. E boa vontade é algo raro quando o assunto envolve escravidão, violência ou abuso. A estratégia é sempre a mesma: negar acesso alegando reorganização, digitalização, restauração. E quando o acesso é concedido, é parcial, vigiado, com restrições sobre o que pode ser fotografado ou copiado. Documentos comprometedores simplesmente não aparecem, ou porque foram destruídos, ou porque estão em arquivos secretos inacessíveis. Mas há brechas. Documentos vazam. Cópias circulam. Pesquisadores compartilham materiais entre si discretamente fora dos canais oficiais. É assim que o material de Sebastião Alves Teixeira sobreviveu. É assim que as fotografias de Mauro Ribeiro de Almeida chegaram até mim. É assim que a verdade resiste, mesmo sob censura e pressão. Essa rede informal de pesquisadores é a última linha de defesa contra o apagamento histórico. São pessoas que sabem que suas carreiras estão em risco, mas decidem preservar a memória, mesmo que clandestinamente. São os verdadeiros guardiões da história. E não são só historiadores.
Há também funcionários de arquivos diocesanos que, chocados com o que encontram, fazem cópias discretas de documentos comprometedores. Em 2012, um arquivista de uma diocese do Nordeste entrou em contato comigo, pedindo anonimato. Ele havia encontrado correspondências do século XIX entre o bispo e fazendeiros locais discutindo medidas disciplinares para escravos rebeldes. As cartas mencionavam castração como punição para homens envolvidos em tentativas de fuga. O arquivista fotografou os documentos com o celular e me enviou por e-mail criptografado. Depois, deletou todas as mensagens e nunca mais entrou em contato. Até hoje não sei quem ele era, mas tenho as fotografias. E elas confirmam que a prática de castração não era exclusiva da fazenda de São Bento em Itu. Era mais ampla, mais sistemática, mais disseminada. Outro vazamento importante aconteceu em 2015. Um ex-seminarista de São Paulo, que havia trabalhado na biblioteca de um seminário beneditino, revelou a existência de um arquivo proibido nos porões do prédio. Segundo ele, o arquivo continha documentos do século XVIII e XIX, que nunca foram catalogados oficialmente. Ele teve acesso ao local apenas uma vez, acompanhado de um monge mais velho, e viu caixas empilhadas com papéis amarelados. O monge explicou que aqueles documentos eram antigos demais para interesse acadêmico e que seriam descartados em breve. O ex-seminarista não conseguiu fotografar nada, mas memorizou alguns títulos de documentos que viu nas lombadas das caixas. Correções aplicadas aos cativos, despesas médicas e cirúrgicas, correspondências reservadas do procurador. Ele deixou o seminário em 2016 e hoje trabalha em outra área. Mas a informação que ele trouxe é crucial. Há documentos ainda escondidos, ainda preservados, esperando para serem revelados. A questão é, como acessá-los? A resposta é, não há como, legalmente. A única esperança é que mais funcionários, mais seminaristas, mais pessoas com acesso interno decidam vazar informações, ou que, eventualmente, a pressão pública force a Igreja a abrir seus arquivos. Mas isso parece improvável. A Igreja tem resistido com sucesso a todas as tentativas de transparência. Em 2013, um grupo de historiadores lançou um manifesto público pedindo abertura dos arquivos diocesanos para pesquisa acadêmica. O manifesto reuniu mais de 500 assinaturas de professores universitários, pesquisadores e intelectuais. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil respondeu com nota dizendo que os arquivos da Igreja estão abertos a pesquisadores sérios e comprometidos com a verdade histórica, mas não anunciou nenhuma mudança concreta nas políticas de acesso. Foi resposta vazia, retórica, sem substância, e o assunto morreu ali. Há também a questão internacional. Os arquivos do Vaticano contêm documentos sobre o Brasil colonial, incluindo correspondências de bispos, relatórios de visitadores, decisões de tribunais eclesiásticos. Em 2019, o Papa Francisco anunciou a abertura dos arquivos secretos do Vaticano para o período do pontificado de Pio XII, entre 1939 e 1958. Foi um gesto histórico, amplamente celebrado, mas a abertura se limitou a documentos do século XX. Os arquivos sobre Brasil colonial, incluindo o período da escravidão, continuam fechados. Oficialmente, porque já foram plenamente estudados. Na prática, porque contêm verdades inconvenientes. Pesquisadores que tentaram acessar esses arquivos no Vaticano relatam experiências frustrantes. Pedidos são demorados, podem levar anos para serem processados. Quando aprovados,
O acesso é limitado a determinados fundos documentais, nunca ao acervo completo. Documentos específicos, quando solicitados, frequentemente não são localizados ou estão em processo de restauração. É o mesmo jogo de sempre. Promessa de abertura, mas barreiras práticas que impedem o acesso efetivo. E funciona porque desencoraja pesquisadores. Depois de meses ou anos esperando, a maioria desiste e parte para outros temas. Mas alguns insistem. Em 2017, uma historiadora brasileira radicada na Itália, Paula Rodrigues, conseguiu acesso parcial aos arquivos da Congregação para a Doutrina da Fé, Antiga Inquisição. Ela estava pesquisando processos inquisitoriais contra brasileiros no século XVIII. Entre os documentos, encontrou menção a 3 casos de solicitação envolvendo religiosos beneditinos no Brasil. Solicitação era termo usado pela Inquisição para designar abuso sexual cometido no contexto sacramental, geralmente durante confissão. Os 3 casos mencionavam escravos como vítimas. Paula solicitou acesso aos processos completos. O pedido foi negado, com justificativa de que os documentos continham informações sensíveis protegidas por sigilo sacramental. Paula contestou, argumentando que os processos tinham mais de 200 anos e que as partes envolvidas estavam mortas há séculos. O argumento foi rejeitado. O sigilo sacramental, segundo a congregação, não prescreve. Paula não teve acesso aos processos, mas a simples menção a eles confirma que há mais verdades enterradas nos arquivos do Vaticano. A castração de escravos, portanto, não era prática isolada, fruto de iniciativa individual de um administrador sádico. Era parte de um sistema maior, tolerado, documentado, institucionalizado. E esse sistema foi protegido, durante séculos, pela cumplicidade entre Igreja e Estado, pela censura acadêmica, pela destruição de documentos, pela restrição de acesso a arquivos. A verdade foi deliberadamente suprimida. E continua sendo. Hoje, em 2025, mais de 130 anos após a abolição da escravidão, ainda não temos acesso completo aos documentos que revelariam toda a extensão da violência praticada por ordens religiosas contra pessoas escravizadas. Isso não é acidente, é política. Você acha que o Estado brasileiro deveria obrigar a Igreja a abrir todos os arquivos históricos? Ou prefere que o passado continue enterrado? Escreva nos comentários sua opinião. Enquanto isso, as vítimas permanecem sem nome, sem rosto, sem história. Os 23 homens castrados na fazenda de São Bento, em Itu, são apenas números em livros de contabilidade. Não sabemos seus nomes africanos, suas línguas, suas crenças, seus sonhos. Foram arrancados de suas terras, trazidos à força através do Atlântico, vendidos como mercadoria, mutilados, apagados. E a instituição que os mutilou continua venerada, respeitada, protegida. Frei Plácido de Santa Gertrudes, o homem que ordenou as castrações, foi beatificado. João Gonçalves da Costa, o cirurgião barbeiro que realizou os procedimentos, foi pago com dinheiro da Igreja e nunca foi responsabilizado. E os 23 homens morreram sem justiça, sem memória, sem sequer um túmulo identificado. Essa é a história que não querem que você conheça. Essa é a verdade que tentam apagar há séculos. Mas enquanto houver documentos, enquanto houver pesquisadores dispostos a arriscar suas carreiras, enquanto houver pessoas dispostas a ouvir e a compartilhar, a verdade resistirá. E um dia, talvez, será plenamente revelada. Até lá,
Cabe a cada um de nós decidir. Vamos aceitar a versão oficial, sanitizada, confortável, ou vamos exigir a verdade completa, por mais dolorosa que seja? A escolha é sua.